Fala galera do DataRX Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, quero voltar a utilizar nossos sensores fotoelétricos, mais conhecidos aí por fotocélula. Então, essa fotocélula que eu vou mostrar para vocês, eu acredito que a gente não tenha usado ainda. Como você sabe, no nosso mercado, os sensores fotoelétricos ou nossas fotocélulas tem uma gama muito grande, ou seja, uma variedade enorme, tipos, tamanhos e algumas funções que as mesmas têm internamente, algumas características, obviamente, tempo de resposta e etc. Então, vou mostrar um tipo de fotocélula que é bastante utilizado no mercado para detecção de materiais, sejam eles reflectivos ou não, dependendo da função que vocês querem fazer, ou seja, se a função é detecção de material, seja ele para material refletivo ou não, ou mesmo qualquer detecção, ou seja, vocês querem colocar aí um sensor para detectar qualquer outro tipo de material não refletivo, então, ou seja, eu estou aqui apontando como se fosse meu dedo, estou apontando para o outro lado, seja o material que está passando no meio do caminho, tá? Eu quero detectar e fazer alguma manobra de ação quanto a isso. Logo, eu preciso, de alguma maneira, fazer o controle disso e, obviamente, a gente pode usar a nossa fotocélula. É um sensor barato, nos ajuda a fazer certas detecções, tá? E algumas automações, obviamente, que é o nosso intuito. Eu vou tentar fazer, eu vou mostrar para vocês hoje a ideia do nosso próximo projeto, vou falar um pouquinho sobre a fotocélula, vou ser um pouco breve, vou mostrar o tipo da fotocélula que a gente vai tentar usar na próxima aula e o que eu quero fazer. Normalmente, a gente vai usar o nosso CLP, vamos usar a fotocélula para facilitar, ou seja, a detecção de material. Então a gente vai utilizar uma fotocélula não com simplesmente o emissor aqui e o receptor, é uma fotocélula que possui o emissor e o receptor no mesmo corpo, e a gente vai utilizar um refletor do outro lado, tá? Então esse emissor aqui vai vir, vai bater desse lado, vai vir um ângulo, e o receptor que está aqui junto, no mesmo corpo, vai receber, ou seja, está emitindo, o infravermelho está indo, bate no refletor e volta para o nosso sensor, tá? O intuito vai ser está sempre comunicando, quando alguém colocar o material, tá? A automação vai entrar em ação. O que vai ser a automação? Como eu trabalho com equipamentos industriais, minha empresa, para quem não lembra ou quem não sabe, então eu vou pegar um equipamento industrial, uma máquina de costura, e normalmente o pessoal faz o quê? Algumas automações em cima de certas máquinas, tá? Para agregar um preço, enfim, fazer algumas funções extras fora o original da máquina. Seria o quê? Alguns equipamentos o pessoal faz para fazer a costura, seja de cinto, seja de colchões, ou algumas outras operações automaticamente. O que vai acontecer? A fotocélula vai estar aqui e o refletor embaixo. Quando o operador colocar o material em cima do espelho refletor, a fotocélula obviamente vai parar de receber o sinal, e aí o sistema de automação vai detectar, ou seja, eu coloquei material, vem a parte pneumática, entra muito em ação. Vocês sabem que a automação trabalha muito com a parte pneumática também para fazer certas funções. Então a parte pneumática entra em ação, segura esse material, e aí a gente vai utilizar a parte de saída analógica do nosso equipamento para mandar uma resposta para o equipamento eletrônico. Esse equipamento eletrônico trabalha com o sistema de acionamento dele trabalha com uma tensão analógica, tá? Que a gente chama de o pedal, como se fosse o pedal do carro, tá? Então, a partir de um certo nível de tensão, tem uma tabela que a partir de certa tensão o equipamento exerce uma tal velocidade ou tal função. Então, o que vai ser a nossa manobra? A gente vai detectar o material e vai jogar a tensão correspondente para o equipamento para fazer aquela função. Ou seja, vai pressionar o material, vai segurar o material e aí vai acionar, então o equipamento vai começar a acionar uma certa velocidade e depois dispara. Então aí o operador só vai colocar o material e não vai se preocupar com mais nada. Ele coloca o material, o equipamento prensa, eleva a velocidade, ou seja, a máquina vai começar a costurar, vai à velocidade máxima, vai até o final, tá? E aí termina. Então acabou o material, a máquina para. Então a máquina sempre só vai acionar mediante que houver o material tapando o sistema. Então o operador só coloca e só carrega o equipamento. Ele não precisa controlar mais nada.
Ele simplesmente vai abastecer aquele equipamento, tá? Obviamente, algumas funções, esse equipamento possui uma tarefa, ou seja, às vezes ele possibilita colocar controle de pontos, tá? Ou seja, a partir da velocidade X, ele faz tantos pontos, então a gente pode fazer intercalado, automação do fotocélula com a velocidade, o equipamento original, o controle de pontos. O que vai acontecer? Então, a gente sabe que, por exemplo, um colchão, que ele é um retângulo, ou dependendo do tipo de colchão quadricular, quando estiver chegando no limite, seja nas pontas, o equipamento ele diminui a velocidade automaticamente. A gente pode fazer um sensor também intercalado. Então, obviamente, quando estiver chegando no final, a máquina diminui a velocidade. Tá? Então, a gente sabe que um tempo para isso. Então, a gente eleva o nível de tensão para ter a velocidade máxima. O equipamento está chegando no fim, então a velocidade vai baixando. O operador conseguir manobrar, fazer uma curva, por exemplo, diminui. E aí, depois que ele chega na reta, a velocidade sobe de novo. Então, a fotocélula serve para fazer várias coisas, tá? Nos auxiliar, seja nesse sentido que eu quero mostrar para vocês, seja detecção de, por exemplo, numa esteira, tá? Se o material, por exemplo, algo que está vindo, peças de diferentes tamanhos, se precisa empurrar, sair para fora, ou alguma coisa assim, detecção de material metálico, não metálico, dá para fazer algum manejo na esteira, se para, empurra, seleciona algumas peças, tá? E como eu comentei com vocês agora, questão de monitorar se o material está ou não. Por exemplo, sistemas de vácuo. Então, vocês querem um sistema de vácuo para segurar alguma peça, fazer alguma manobra. Então, o operador, por exemplo, colocou um material lá, aciona o vácuo, porque detectou que cobriu a face, aciona o vácuo para fazer alguma outra manobra, e aí faz o que tem que ser feito. Depois que a peça sai, o vácuo desliga, justamente para economizar energia, tá, em certas operações. Então, eu vou dar uma breve introdução, vou mostrar mais ou menos a fotocélula que a gente pode utilizar no meio industrial, mais ou menos qual é a marca que a gente pode utilizar, só para você introduzir para vocês um novo tipo de sensor que a gente pode fazer esse tipo de operação. E aí na próxima aula eu vou trazer ele, a gente vai fazer vou mostrar como a gente vai criar o programa. Então, próxima aula vai ser a parte de programação do Master Tool IEC-XE e do nosso X-Developer, como a gente vai criar a operação da tela e a logística do nosso programa. E aí na última aula, ou seja, no terceiro momento, a gente eu vou levar o CLP junto com o equipamento que eu mostrei para vocês, a máquina, e aí a gente vai intercalar. Vamos fazer os dois equipamentos funcionarem juntos para vocês verem o que a gente realmente programou, o que a gente fez a automação funcionando, tá, no meio industrial. Perfeito? Então vamos lá para a parte introdutória da nossa primeira aula. Bora lá! Esse vídeo é oferecimento da Altus. Acessem altus.com.br, vamos na aba Produtos, em Controladores Programáveis, série Nexto. Ao final do website, em Master Tool IEC-XE, clique na opção Português Brasil, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, estou aqui com o site da Auron, no sensor que eu falei para vocês, que é um sensor bastante utilizado nos meus equipamentos e outros equipamentos, seja, por exemplo, máquinas de costura, ou seja, como sensor de barreira luminosa. Por exemplo, a gente tem no nosso meio industrial máquinas de bordar, quem nunca ouviu falar, eu posso mostrar para vocês na terceira aula, na parte prática, algumas máquinas que possuem na minha empresa. Então, por exemplo, eu quero utilizar isso aqui como se fosse um bloqueio para bloquear, ou seja, um funcionamento da máquina. Como eu comentei para vocês, uma prensa, um forno, ou até mesmo a máquina de dividir, tem um motor com uma lâmina sempre girando, a alta velocidade pode machucar o operador, tá? Ou até um terceiro, ou enfim, ou alguma coisa que não poderia estar lá dentro no momento. Aí esse é um sensor legal, tá? É de Auron, por exemplo, que eu encontrei aqui para mostrar para vocês ele fisicamente, é o E3Z,
tá? Então esse é o nosso sensor, tá? Vocês estão vendo aqui no corpo dele, ele tem o emissor, o receptor no mesmo corpo. Ele tem os LEDs aqui em cima, indicadores. E, obviamente, tem um potenciômetro aqui em cima que seria a sensibilidade, tá? Então, se ele vai ser mais sensível ou não, o leque tem um ajuste de recepção, em ângulo e etc. Então, ele é um cara interessante porque ele é pequeno. Então, ele é fácil de ser instalado dependendo aonde vocês precisam colocar. Não é um sensor muito robusto, porque você sabe, como eu comentei com você, o sensor fotoelétrico, ele tem vários sensores. Tá? Vários tamanhos, várias especificações, informações técnicas, ângulo de recepção de sinal, manejo e etc. Esse cara aqui ele é pequeno, é fácil de instalar, colocar alguns equipamentos para fazer vários manejos. Então, é o que eu queria mostrar para vocês, só que eu quero tentar utilizar também para a gente fazer o processo que eu comentei, que é o que? A gente vai monitorar quando o operador colocar um sensor no meio do caminho, ou seja, a gente vai bloquear aqui, ele vai estar sempre recebendo o sinal pela uma chapa refletora. Quando a gente colocar o objeto, a gente vai estar bloqueando o sinal, obviamente, ele não vai estar recebendo mais. O emissor vai emitir o sinal, mas o receptor não vai receber. Aí o equipamento sabe, opa, eu coloquei um material no caminho, então vamos lá, vamos tocar o sistema, vamos produzir. E aí o equipamento vai lá, a gente vai mandar um sinal e vai prensar o material e vai começar a acionar o equipamento automaticamente. O operador não precisa fazer mais nada, tá? Dessa forma a gente sempre mantém uma velocidade constante, evita erro ou desperdício do operador. A gente sabe que a gente sempre quer tentar automatizar, ou obviamente, às vezes a gente pode fazer esse sistema de carregamento que a gente chama automático, sem o operador. Então a gente pode fazer outros sensores, utilizar esse cara aqui também para detectar o material. Um outro equipamento com uma pinça pode largar o material. Quando tapar esse sensor, a máquina sabe, desce uma prensa ou desce um sistema pneumático. Então vocês fiquem em mente que a parte pneumática está muito interligada com a automação, quase que direto. Então aí um sistema pneumático pode vir um braço, empurrar, segurar o material e aí ele com o motor junto no eixo vir, ou outro pistão empurrar, fazer o movimento, levar o equipamento ou aquele material até o local desejado, utilizar outro sensor para tapar e aí sim pressionar e fazer o processo como um completo, tá? Então a gente pode usar diversos sensores e esse é um sensor bem interessante. Então aqui embaixo, tá, tem algumas distâncias, jeitos de manejo dele. Então ele pode ser de forma direta, então emissor e receptor, ou com o reto refletivo, tá? Que eu comentei com vocês que é bastante utilizado, que essa chapa aqui, como se fosse aquelas adesivos que botam no caminhão, tá? Que aí o farol bate, reflete movimentando, ou o pessoal cola em bicicleta, que reflete a luz, tá? Para indicar a posição, enfim. Então esse cara aqui pode ser utilizado ou de refletivo difuso ou até alguma distância na diagonal, tá? Ou seja, tem diversas formas. Aqui a zona morta que a gente brinca, tá? Que é uma zona que a gente quer que não atue, que é um ponto cego dele, ou até tempo de resposta dele, etc. Então normalmente o pessoal utiliza ou da primeira forma ou da segunda, tá? Mais utilizado aí que a gente consegue encontrar no mercado, mas um leque é bem grande, tá? E é um sensor, como eu falei para vocês, é interessante porque ele é pequeno porte, fácil de ser instalado, então só parafusar ou colar, enfim, como vocês querem fazer, colocar o outro lado ou fazer os dois sensores, o emissor e o receptor, tá? Então aqui ele mostra alguns diagramas, manejos de forma, como a gente pode fazer a detecção, então alguns exemplos de como a gente pode colocar, ó. Isso aqui, por exemplo, é um material refletivo, então ele está sempre refletindo e voltando. Quando o material é realmente um material refletivo, ou seja, alumínio, alguma outra coisa, ele vai bater e vai voltar o sinal, porque ele vai refletir. Caso seja um objeto que não, ó, aqui está jogando uma luz no nada, ó, tá? E aí quando o material é realmente refletivo, ele bate e volta, tá? E ele recebe, ó. Ou seja, eu posso usar ele como se fosse um contador de peças. Se todas as peças que estão passando na esteira são refletivas, tá? Ou de alumínio, algum metal que vai refletir, ou seja, sensor que pode estar contando. Então, bateu, voltou 1, bateu, voltou 2, ou seja, eu estou utilizando como um contador de peças. Então, como eu falei para vocês, sensores têm uma gama
de utilização enorme, tá? A gente pode utilizar ele como proteção ou até simplesmente como contagem de peça, etc. Então aqui embaixo tem algumas formas, tá? Sem objeto, tá refletindo. Com objeto ele vai tapar, tá? Então aqui refletivo, eu vou falar para vocês, bateria, lata de lixo, etc. Ou seja, a luz emissora refletida com objeto retorna para o detector, ou seja, então objetos que têm a face refletora, tá? Então aqui ele mostra vários exemplos, de como a gente pode fazer, Ele vem aqui, bate e volta e etc. Tá? Eu não vou ficar entrando muito no assunto, vocês podem ler, quem quiser se aprofundar mais no sensor, mas é mais ou menos essa a utilização dele, tá? Detecção de peças ou algum material ou até mesmo sistema de proteção. Então a gente vai utilizar esse sensor aqui, normalmente nosso intuito que eu comentei com vocês, para detectar, ou seja, entrou uma peça, escureceu ele, o receptor não recebe mais a luz, não chaveia, e aí o sistema sabe, opa, recebi material, vamos entrar em ação, vamos botar o equipamento para funcionar de forma automática. Perfeito? Então, espero vocês na próxima aula para a gente fazer a programação, vamos ver como a gente vai fazer o manejo do sinal, como a gente vai fazer a parte do X-Developer, tá? E do Master Tool IEC, alguns cuidados que a gente precisa ter com o sinal para não entrar em redundância ou para ficar oscilando para não ter problema de recepção de sinal. Perfeito? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Desculpem fazer a parte mais teórica, mas eu gosto de dividir certos temas, certas aulas em várias partes, porque aí fica mais interessante, eu consigo me dedicar um pouco mais ao que eu realmente quero apresentar para vocês, para não ficar muito maçante, muito grande, tá? Então vocês aí podem curtir melhor ou conseguir mastigar mais, receber melhor a informação, senão fica uma aula gigantesca, seja uma aula de 30, 40 minutos, então eu consigo ser mais breve. Então hoje quis mais ou menos introduzir para vocês um novo tipo de sensor. Obviamente, não é um novo tipo de sensor, mas sim o tamanho dele e para o que ele é voltado, tá? Ou seja, porque ele realmente é utilizado, como eu comentei no início da aula, sensor fotoelétrico são diversos tipos. Esse mesmo sensor que eu mostrei para vocês pode ser utilizado também como, entre aspas, a barreira, como se fosse a barreira luminosa, porque ele é um infravermelho, ele tem uma distância de alcance, tá? Tem equipamentos que, em vez de usar uma cortina muito grande, utilizam esse sensor, tá? Porque uma abertura de trabalho dele é pequena, ou, na verdade, eu não preciso controlar uma distância muito grande. Você sabe que a barreira luminosa tem um valor agregado meio alto, e aí vocês não querem usar, por exemplo, um relé de segurança, vocês querem fazer uma coisa mais simples, mas que tenha proteção. Então esse nosso sensor aí que eu mostrei para vocês, tá, da Omron, ele também pode ser utilizado para detectar, obviamente, uma pessoa, um braço, ou algum objeto no meio, tá, de uma execução, de um processo, de um equipamento. E aí, obviamente, se esse objeto, ou essa pessoa cruzar aquele pedaço que não pode ser ultrapassado, o equipamento para. Por exemplo, tem máquinas, por exemplo, de dividir, máquina que racha couro, ou alguns outros equipamentos que o leque, ou seja, a parte que vai passar o objeto, a parte que vai ser rachada, por exemplo, numa máquina de dividir couro, ou até mesmo uma prensa, que ela é totalmente cabinada, ela tem só um trecho bem pequeno que o material vai passar, ou seja, passaria só a mão realmente do operador. Então eu não precisaria colocar uma barreira luminosa bem grande, eu posso colocar só esse sensor, tá? E aí eu posso utilizar ele como emissor ou receptor, ou dessa forma que eu mostrei para vocês, o sensor, o emissor e o receptor está no mesmo corpo, um cara do outro lado um espelho, tá? Então está indo e voltando. E obviamente vocês podem colocar a sensibilidade, ele tem uma posição de sensibilidade, e obviamente, então quando entrou com a mão ou a peça, aquele equipamento, ou seja, a prensa, o equipamento, a máquina de dividir, não opera, ou seja, o motor ou a prensa, a parte pneumática não está em ação.
E aí o operador colocou, carregou o equipamento, saiu fora, acionamento bimanual, e aí funciona, tá? Então, isso eu comentei com vocês. Eu gosto sempre de introduzir sensores diferentes ou outros equipamentos que nos tragam, assim, agregam na parte de segurança, tá? E agregam em questão de sistema de controle, tá? Que pode nos facilitar. Então, eu sempre gosto de trazer o meu dia a dia, coisas que eu vejo simplesmente no meio industrial, nas fábricas, ou até mesmo nos equipamentos que a minha empresa compra e a gente faz a instalação, que são interessantes, são questões de agregam na segurança, agregam em questões de automação e aprimoramento ou melhoria de processos, tá? Eu gosto de trazer para vocês e colocar isso aqui junto com o nosso CLP da Altos, obviamente, fazer pequenas simulações para vocês terem uma ideia, tá? De como é que funciona o sistema Fabril, e ou até mesmo para vocês terem uma opção maior ou até umas ideias novas para colocar em projetos de vocês, tá? Esse é o nosso intuito sempre da WR Kits, trazer a maior informação possível para vocês conseguirem desenvolver projetos que vocês estão trancados, ou até abrir a mente de vocês, ou seja, vocês terem mais conhecimento de certos sensores, certas técnicas, tá? E é legal, aí vocês, por exemplo, poxa, aprendi essa técnica ou esse sensor que o Felipe mostrou, eu posso fazer esse processo dessa maneira que eu não estava me ligando que eu podia fazer antes, e vai facilitar a minha vida, eu posso agregar essa ideia com essa e com aquela outra, para fazer um projeto que eu queria fazer, que é isso. Então essa é a nossa ideia, tá? Sempre ajudar vocês, deixar vocês atualizados, a gente sabe que o nosso mercado e nosso sistema avanço da tecnologia é muito grande. Todo dia está vindo equipamentos novos, sensores novos, ideias novas, e esse é o legal, tá? Que a nossa evolução está cada vez mais rápida e a gente quer trazer isso para vocês, deixar vocês a par da evolução de como está vindo os equipamentos cada vez mais modernos, mais seguros, mais produtivos, rentáveis. Perfeito? Então aguardo vocês na próxima aula, que a gente vai partir para o Master Tool e X Developer, e lá na outra a gente vai para a simulação. Perfeito? Grande abraço a todo mundo e não se esqueçam, tá, de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço, valeu!